Glória a Deus. Boa noite, queridos. A paz do Senhor, amém? Maravilha? Já mudei, tá? Vou quebrar. Queridos, eu tenho uma alegria muito grande de voltar aqui nos Campos Gerais, Ponta Grossa, porque aqui foi a terra que Deus me deu o amor da minha vida, né? E aí eu falei, amor, você já veio aqui depois que a igreja estava aqui, assim, desse tamanho? Ela falou, não. Acho que ela veio, a parede estava mais para cá, né? Então, amor, vem cá um pouquinho, vem dar um oi aqui para sua terra. Glória a Deus. Boa tarde, igreja, paz. Estou muito feliz de saber que vocês estão vivendo esse dia, porque Deus preparou ele, amém? Deixa eu perguntar uma coisa, quem aqui tem menos de 20 anos? Glória a Deus, uma galera, amém? Então os outros, né, tem mais, eu nem vou perguntar a idade, né? Mas deixa eu falar algo bem especial, assim, porque eu estou na minha terra, na minha cidade. E eu e o Big, a gente crê muito que a igreja do Senhor na terra está entrando no novo ciclo, amém? E nós que somos velhos de igreja, quem aqui está há mais de 15 anos na igreja? Então a gente já tem que ser incendiado só por quem Deus é, amém? Quem aqui está mais de 10 anos na igreja? 5 anos na igreja? Uau! Quem já está há 5 anos na igreja tem que entender que a chama que queima no nosso coração não pode parar nunca mais, em nome de Jesus, amém? Mas o Evangelho, ele está vivendo um período da história nunca antes visto, não só porque veio a pandemia, porque a pandemia veio para externizar para o mundo todo que quem é dono de toda a terra é o Senhor. Mas nós, como igreja, a gente está vivendo uma transição. E você que tem 20 anos, menos de 20 anos, saiba, não deixa aquilo que é velho te impedir de entrar no novo, amém? Porque o velho das nossas vidas é o passado, é aquilo que a gente já viveu. O presente é a realidade que a gente tem para o nosso futuro, amém? Agora, o que acontece muitas vezes, e eu tenho percebido em todas as igrejas, né, na minha igreja mais ainda, é que nós que somos velhos de igreja, muitas vezes com aquilo que a gente pensa, ou acha, ou coloca como uma verdade, está impedindo o novo, os mais novos, de entrar naquilo que é a verdade do reino de Deus. Então, eu e você que temos mais de 5 anos de igreja, 3, 2, que temos mais de 20 anos de idade, nós temos uma responsabilidade na nossa mão, amém? A responsabilidade de não deixar que aquilo que a gente pensa ou acha sobre Deus venha impedir a outra geração de viver e ser incendiado por Deus. Porque se nós, como responsáveis em carregar a chama de Deus, a gente deixar o nosso clubinho muito fechado, os mais jovens, e glorifico a Deus porque tem muita gente aqui com 20 anos, mas eu posso te falar, poderia ter uma igreja cheia de jovens, porque nós somos uma igreja levantada para ministrar para jovens, sim ou não? Então a gente tem que tomar cuidado, porque eu vejo os pastores aqui, né, a Rayana, o Rafa e todos os outros aqui, nós já fomos mais jovens um dia, né? E o Biga, ele fez um campeonato de skate numa rua aqui na Santa Luzia. E nesse dia eu aceitei a Jesus, eu tinha 14 anos de idade. E aí, com 15 anos, as coisas começaram a andar. Nesse dia eu já me apaixonei por ele, e com 16 anos a gente se casou. E ele me apresentou um Deus que era acima de todas as coisas. Diga, acima de todas as coisas. Então o Deus que ele me apresentou foi num campeonato de skate. E tem um lugar menos improvável de uma chama queimar num coração do que um campeonato de skate? Não pode, né? Muitas vezes é como se as coisas não combinassem. Mas eu posso te falar, o que ele me apresentou ali foi um Deus verdadeiro. E agora eu finalizo com isso. Você que já está nessa igreja, você que já é velho de igreja, entenda algo da parte de Deus. Não fica olhando para o quadradinho e muitas vezes colocando um sistema de como é que Deus se move as coisas, como é que Deus faz, porque nós vamos impedir os jovens de entrar no novo de Deus, por causa do velho. E o velho de Deus muitas vezes somos nós. Então que esse seja um tempo onde você possa... Você está entendendo o que eu estou falando? Que você possa olhar e falar, Senhor, existe um novo acontecendo. Existe uma transformação acontecendo na igreja, como ela é feita. E peça a Deus que você possa entrar nesse novo. Não só para o teu coração queimar. Porque como eu falei, quem tem 5 anos de igreja, já o coração já tem que queimar por quem Deus é.
E eu, depois que eu me casei, eu fui me apaixonando cada vez mais pela razão de tudo que eu faço, pela razão de vir na igreja, pela razão de aceitar Jesus, que é o próprio Deus, amém? E eu me apaixonei por essa razão de tudo que eu faço. Mas eu não posso deixar com que as coisas desse mundo me impeçam de viver pela razão do Evangelho. E a razão do Evangelho é Cristo Jesus, amém? Então, você que é velho de igreja, você tem que queimar em todo o tempo em nome de Jesus. E a gente tem que mostrar esse Evangelho que queima em nós para aqueles que são mais novos. Você que é mais novo, escute algo da parte de Deus, eu vou te falar. Você está aqui por uma razão e que você possa levar isso para onde você for. Pega a tua mão, você que tem menos de 20, até 20 anos ali, vamos estender para 25, né? Para tipo assim, né? Vamos estender para ver se mais algumas mãos se erguem, né? Vamos ser misericordiosos. Você que tem menos de 25 anos, eu posso te falar? Não leva, vocês têm uma outra forma de pensar. Eu ainda sou muito nova, mas eu acabei vivendo com velhos. Não, estou brincando. Né? Me casei com 16 anos, o Biga já tinha 24, então significa que ficou um delay de 9 anos na minha vida, né? Então eu penso como uma pessoa que já tem muito mais idade. Você que tem 25 anos, não impeça as coisas que Deus quer fazer na sua vida em nome de Jesus. Não fica olhando para as pessoas, para o que falam na internet da igreja, ou deixam de falar, porque eu posso te falar, o problema não é a igreja, muitas vezes é o velho. O velho que nos impede de enxergar o novo. A igreja do Senhor não foi colocada por homens, foi colocada por Deus nessa terra, amém? E se você tem essa idade, você vai ser muito atacado para que você deixe a igreja como ela é, porque é feita de princípios e coisas que muitas vezes não tem a ver com você. Mas eu posso te falar uma verdade da parte de Deus, a igreja é só onde nós nos reunimos. A chama que queima dentro de você, você tem que carregar dentro de você. Então, se você tem menos de 25 anos, você tem essa responsabilidade, traga as pessoas, fale da igreja, fale de um Deus, não de uma igreja que é descolada, mas de um Deus que é eterno, amém? Do seu jeito, da sua forma, não fica tentando ser outra pessoa, e eu quero liberar para o Biga pregar, porque não sou eu que vou pregar, mas já preguei, né? Não fica apegado às coisas que te falaram, ou te disseram, de como é que um crente avivado se comporta. Porque eu aceitei a Jesus no campeonato de skate, no lugar menos improvável, com um apelo menos improvável ainda, aonde o Biga falou um pouquinho da vida dele, falou, quem quer, né, esse Deus, erga a mão, faça uma oração, e eu tive a minha vida transformada. Então, não deixe o velho te impedir de entrar no novo, em nome de Jesus, amém? Viva! Quer falar alguma coisa? Ô Viva, quer falar alguma coisa? Não? Fechou. Pai querido, obrigado em nome de Jesus por estar aqui em Ponta Grossa. Eu te peço mais uma vez, Espírito Santo, fala aos nossos corações e ministra de uma forma tremenda em nome de Jesus, amém? Romanos 12:2 diz assim: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, amém? Eu creio piamente que nós nascemos nesse mundo para viver uma boa, perfeita e agradável vontade, amém? E quando nós falamos de boa, perfeita e agradável vontade de Deus, isso não significa que nós não vamos passar por desafios. Por quê? Porque a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para José foi levá-lo para uma prisão, para Jesus foi enviá-lo para uma cruz, para Paulo foi enviá-lo para sofrer em nome de Cristo. Agora, a questão é que nós precisamos entender que mesmo que a vontade de Deus seja que passemos por algumas situações delicadas, repete comigo, elas não são eternas, amém? Elas são passageiras, tá? A Bíblia diz que José saiu da prisão e governou a maior e mais poderosa nação da época. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou ao terceiro dia e nós estamos aqui por causa disso, amém? Paulo escreveu mais da metade do Novo Testamento e nós podemos ser edificados por causa da boa, perfeita e agradável vontade que Deus tinha para ele. Em outras palavras, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus vai te levar a superar com alegria, presta atenção, com alegria as dificuldades que você vem enfrentar. Provérbios 10:22 diz assim: a bênção do Senhor enriquece, com ela não há desgosto, não traz desgosto. Então repete comigo bem alto: Deus não perde o controle de nada. A questão é que nós muitas vezes perdemos o controle.
E há duas maneiras de perder o controle. Qual é a primeira? Quando nós estamos no meio de um turbilhão, ou quando nós estamos para viver algo novo em Deus. Eu não vou nem falar sobre o turbilhão, tá? Eu vou pular essa fase, essa parte, e eu já vou para a segunda maneira, que é: nós muitas vezes perdemos o controle quando estamos prestes a viver algo novo em Deus. E quem quer viver algo novo em Deus? Irmão, como nunca na história, eu creio que a gente está entrando numa nova fase. E a gente sempre falou do novo tempo, e foi muito legal, a gente viveu isso. Mas eu estou 17 anos no mesmo estado, pastoreando a Bola de Neve. Nós implantamos um monte de igrejas, as igrejas cresceram, os pastores cresceram, e foi muito legal ver isso. Mas como nunca nesses 17 anos, Deus está ministrando a mim e a Vivi, e usando os profetas para dizer: ei, tem algo para acontecer, tem uma chave para ser girada. E eu creio nisso. Agora, há como eu perder isso em minha vida, quando eu perco o controle, quando eu estou prestes a viver algo novo. E a minha ideia hoje aqui em Ponta Grossa, nós viemos de moto, viemos aqui numa equipe, né? A ideia é te ajudar a não perder esse controle. A ideia é te ajudar a entender como passar por essa vida, vivendo aquilo que Deus tem para nós. Nós viemos num carro também, o pastor Flávio. Chegou aqui o pessoal? Não chegou? Olha, Lenilton, não, mas é sério, eles estavam vindo para cá num carro. Vê o que aconteceu, tá? Chegaram? Chegou agora? Ah, fechou. É aquele lá, o pastor Flávio. Pastor Tiago, tudo bem? Pastor Fabrício. Glória a Deus. Estava perguntando de vocês agora. Falei, pô, vocês vieram de carro para cá e não chegaram ainda? Trânsito, fechou, está perdoado. Vá e não peques mais. Vamos para o texto então? Amém? Quem quer viver uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Quem crê que Deus tem algo diferente para a sua vida? Legal, então a minha ideia aqui hoje é te ajudar a não perder isso. Amém? Vamos ver. Marcos capítulo 9, versículo 2. Abre a tua Bíblia, liga a tua Bíblia, ou acompanhe no telão. Vocês colocam no telão os textos? Eles colocam? Marcos 9, versículo 2. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou-os a sós à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles, e as suas vestes tornaram-se resplandecentes, e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés, olha agora, apareceu-lhes Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui, e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés, outra de Elias, pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. Logo a seguir, repete comigo, a seguir, veio uma nuvem e os cobriu e os envolveu, e dele uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram senão Jesus. Qual é a primeira lição aqui, meus queridos irmãos? Que perseverança é um princípio para a gente não perder esse novo de Deus na nossa vida. Versículo 2 diz: 6 dias depois. Quantos dias? 6. Qual é a ideia aqui do texto? É de dizer, nos ensinar a perseverar na caminhada, porque não dá para saber quando é que algo novo está chegando, ou quando algo sobrenatural vai acontecer na sua vida. Pedro, Tiago e João já estavam andando com o Senhor, eles já estavam vendo vários sinais. Jesus curava, os 3 estavam lá, Jesus fazia vários milagres, eles estavam lá. E mesmo diante de tantas aventuras, mesmo diante de tantos milagres, de vários ensinamentos, eles não perderam o contato próximo a Jesus. Eles perseveraram. Então quando a Bíblia diz 6 dias depois, ela está colocando aqui, está batendo na data, para que a gente se atente em relação a isso. Porque quando você fica desatento em relação ao lugar em que você tem que caminhar, você acaba se afastando de lugares ou de pessoas, justamente na hora que Deus vai virar. Então, por exemplo, posso dar um exemplo aqui? José foi para a prisão, e aí de repente José foge da prisão, e ele vai embora, ele vê uma situação e ele fala: é de Deus, vou embora. Que história nós estaríamos contando hoje? Quem estaria administrando o Egito? Estão aqui comigo? Então o que Deus faz? Ele te coloca num lugar, por mais que você não entenda, mas na boa, perfeita e agradável vontade dele fica, permanece, porque na hora que eu for promover, eu vou te procurar onde eu te deixei.
E aí José estava no lugar. E se ele tivesse fugido? E se Paulo tivesse desistido? E se Jesus naquela cruz tivesse dito assim: pai, eu não aguento mais tanta injustiça, faz o seguinte, manda um raio na cabeça desses caras, eu vou descer a cruz, pai, quebra a cruz, tipo Hulk. Jesus podia fazer isso, sim ou não? Claro que podia, mas não fez. Por quê? Porque ele sabia que ele tinha que estar onde ele tinha que estar, para Deus poder cumprir o que ele havia prometido. Amém? Então, fala para o irmão do lado assim: meu querido, fala forte, igual o pessoal do Campos Gerais, fala assim: meu querido, quando Deus decide virar a chave da tua vida, isso vai acontecer de uma hora para outra. Amém? Não vai aparecer um anjo para você e vai dizer assim: glória a Deus. Não vai aparecer um anjo para você e vai dizer assim: amanhã você vai fazer um evangelismo, você vai falar de Jesus e vai se converter uma menina que ela vai ser a sua esposa. Olha para ela. Por mais que Deus me deu uma experiência em São Paulo, mas a Vivi já era crente quando Deus me mostrou que eu ia casar com ela. Mas naquela questão não foi assim no evangelismo. Sabe, José estava mais um dia na prisão, mais um dia ele acordou, vamos lá administrar a prisão. De repente, alguém aparece e diz assim: José, Faraó quer falar com você. José se levanta, se barbeia e a vida dele nunca mais é a mesma. Davi estava mais um dia exausto no trabalho. De repente ele recebe um convite. Davi era meio paranaense, então chegaram para ele e disseram assim: Piá, teu pai está te chamando. E aí ele vai lá comer com o pai. O profeta Samuel olha para ele e diz o quê? Você é o rei. Derrama óleo sobre a cabeça dele e ele nunca mais é o mesmo. Aonde eu quero chamar a atenção? Era mais um dia de trabalho. Era mais um dia cuidando de ovelha. Ai, vamos lá, meu pai quer me chamando de novo. E se ele fosse marrento, birrento? E se ele falasse assim: eu não vou também, não vou, eu vou ficar aqui? Nós estaríamos falando de um outro rei de Israel, menos de Davi. Meu irmão, Deus está escrevendo uma história com a nossa vida. E quando Ele te pede para ficar num lugar, por mais terrível que seja, Ele está dizendo: cara, só fica aí. Uma vez, quando eu morava aqui em Ponta Grossa, eu era de uma outra igreja, e foi um pastor pregar lá, pastor muito usado por Deus, e eu encontrei com ele no centro da cidade, e eu perguntei assim: pastor, eu tenho um chamado, o que eu tenho que fazer para ser usado igual você? Sabe o que ele me falou? Não vou te falar. Sabe o que ele me falou? Ele falou assim: faça sempre a última coisa que Deus te pediu para fazer. Cara, parece tão bobo, mas é tão poderoso. Ele falou assim: se Deus te mandou ficar quieto numa igreja sentado no banco, fica quieto numa igreja sentado no banco. Pô, mas eu tenho chamado para pregar. Fica quieto, sentado na cadeira de um banco, porque na hora que Deus te chamar para pregar, Ele vai te pinçar da cadeira, e Ele vai te pôr no púlpito, ou vai te pôr num tatame, ou vai te pôr numa ladeira de skate. Fica tranquilo. Deus não tem problema de memória, gente. Se Deus te fez uma promessa, se Ele falou que Ele vai te usar, só faça a última coisa que Ele te pediu para fazer. Dá uma glória a Deus por isso. Amém? Sabe uma outra lição que esse texto me ensina? Esse texto me ensina que eu preciso, repete comigo assim: respeitar o tempo de cada pessoa. Versículo 2 diz assim, 6 dias depois tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João. Vamos lá comigo. Pedro. Vou te fazer uma pergunta: quantos discípulos Jesus tinha? Quantos que ele levou? Por quê? Meu irmão, não há explicação para isso. Jesus tinha 12 discípulos e leva só 3. Aí você fala: Biga, qual que é o ensinamento para nós? Tudo na Bíblia tem um ensinamento, amém? A ideia é: eu não posso descarregar minha frustração em cima de alguém que Jesus resolveu fazer algo diferente. Vocês estão aqui? Algumas vezes as pessoas vivem algo mais cedo do que outras. Alguns recebem uma cura no relacionamento amoroso mais cedo, outros recebem uma bênção financeira, outros recebem uma cura. Alguns pastores abrem uma igreja e logo ela cresce. Alguns líderes criam um canal no YouTube e de repente ele explode, tem milhões de seguidores. Uma pessoa tem uma ideia, sai logo do papel e ela expande. Outras pessoas começam a fazer um esporte, já viram alguém de destaque. E a pergunta para o irmão do lado: e o Kiko? O que eu tenho a ver com isso? Meu irmão, nós não podemos derramar nossa raiva em alguém que está sendo levantado por Deus, porque um dia é ele, outro dia é você. Amém? Você não pode, você não vê os outros discípulos com raiva. Imagina os outros: agora não vamos mais seguir Jesus. Não acontece isso. Vocês estão aqui comigo?
eles entenderam que naquele momento, Jesus queria fazer algo na vida dos três. Então qual é a ideia? Fala, repete comigo, eu devo aprender a respeitar o tempo dos outros. Sabe por quê, amados? Porque com respeito e perseverança, logo, logo vai chegar seu tempo. Eu já vivi isso em várias áreas. Eu já vi amigos meus ganhando casa de paz e eu passando necessidade. Eu já vi igrejas crescendo, e a igreja que eu cuidava aqui em Ponta Grossa, lá na Santa Paula, era uma igreja que não crescia, que não rompia. Eu já falei milhares de vezes que eu cuidava de uma igreja, tinha 15 velhinhas, que se você somar a idade delas, dava mais de 1 milhão de anos. Era a Jurassic Church. E meu irmão, não crescia, e eu via amigos meus abrindo igreja e crescendo. Eu via pessoas prosperando, eu trabalhava que nem um cachorro, de dia e de noite, trabalhava, não prosperava. E ao invés de eu chutar o balde e dizer assim, só quero dizer um negócio, eu não penso o que eu penso hoje naquela época, eu tive que aprender, amém? Então ao invés de eu chutar o balde e falar, Deus, por que eles? E não eu tive que aprender a lidar com essa inveja, eu tive que aprender a lidar com a comparação, com ciúmes, e eu falei, Deus, se o dia é eles, um dia vai ser eu. Mas era difícil falar isso. Só que, meu irmão, tudo que eu olhava na vida dos outros aconteceram na minha. Demorou, às vezes, algumas das coisas mais de 10 anos, outras mais rápido, outras demorou mais. Mas tudo que Deus prometeu, por eu estar no caminho certo e respeitando o que Ele estava fazendo na vida dos outros, aconteceu. Amém? Então aqui, amados, vamos lá. Terceira lição. Versículo 2 ainda. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os a sós, à parte, a um alto monte. Aonde que Jesus levou eles? A um alto monte. A Bíblia é clara quando ela quer que alguém tenha esperança. Meu irmão, para você ser perseverante no caminho e continuar onde Deus quer que você seja, e você não ter ciúmes em comparação, não dá para olhar para as pessoas, não dá para ficar se comparando. Eu preciso elevar os meus olhos para os montes, porque é de lá que virá o socorro. Eu tenho que olhar para cima. Quanto mais para cima você olha, mais esperança Deus te dá. Estão aqui comigo, gente? Um dia Deus olhou para Abraão estava desanimado, ele falando assim, caramba, cara, o Senhor falou que eu vou ter um filho, eu estou ficando velho. Mas ele está ficando velho mesmo, não é eu igual a Vivi falar que eu estou velho, né? Mas o Abraão estava velho, e ele falava assim, pô Deus, e aí, e a promessa? Aí Deus chega para ele em Gênesis 15, versículo 3, disse mais a Abraão, a mim não me concedesse descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu o Senhor, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu para fora e disse, Abraão, olha para os céus e conta as estrelas, se é que você pode. Ele disse, será assim tua posteridade. E ele creu no Senhor. Meu irmão, você quer acreditar em tudo que Deus tem na tua vida, sim ou não? Para de olhar para o lado, começa a olhar para cima. Meu irmão, não há explicação humana para aquilo que Deus te prometeu. Quando eu cheguei no Paraná em 94, Deus falou, te vejo através de um profeta. Estava sentado numa igreja e ele falou, te vejo na frente de muitos jovens que vê como ondas. 94, Bola de Neve nasceu em 99, eu só entrei em 2002 e a igreja só cresceu em 2007. Aonde eu estou pregando hoje, gente? Em cima de uma prancha. Se você tem menos de 90 anos, então glória a Deus. Os jovens estão aí. Agora, a ideia é, você tem que olhar para cima. A Bíblia conta a história de quando Eliseu se viu no meio da guerra contra os sírios. O moço do Eliseu acordou, ficou desesperado. Meu Senhor, vamos morrer. Eliseu se ligou nesse princípio. Segundo Reis 6, versículo 15. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, ai meu Senhor, que faremos? Ele respondeu, não temas, porque são mais os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Eliseu orou e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. Olha agora o texto, o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte, não era a planície, o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Meu irmão, tua vitória não está embaixo, tua vitória não está no horizontal, tua vitória está em cima, e é olhando para cima que as coisas vão acontecer na nossa vida, amém? Dá uma salva de palmas a Ele. Quarta e última lição,
Meu irmão, quando Deus quer uma coisa na tua vida, Ele vai te colocar em algumas situações, como eu já falei. Você precisa ser perseverante, você precisa aprender a respeitar o seu tempo e o tempo dos outros. Você tem que aprender a ter fé e olhar para cima, amém? E principalmente, você tem que ter o coração aberto e a boca fechada para aprender. Coração aberto e boca fechada. Marcos 9:4. Vamos lá. Apareceu-lhe Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Gente, olha para mim. Quem é que apareceu para falar com Jesus? Elias e Moisés, como se fosse o Zé e o Pedro, né? Meu irmão, apareceu quem? Elias. O cara que foi trasladado. O cara não viu a morte. Moisés, até hoje, estão procurando o corpo dele. O cara que viu a face de Deus, viu as costas de Deus passando, ninguém viu. Dois caras sinistros aparecem e estão ali falando com Jesus, estão conversando. O que você faz diante da conversa de Jesus, Elias e Moisés? Quantos de nós queria ver isso? Você imagina, você está lá com Jesus, de repente aparece Jesus, Moisés, Elias. O que você faz, gente? Cala a boca, aprende. Meu, que conversa que esses caras estavam tendo? Você já parou para pensar que conversa que eles estavam tendo? Você sabia que a Bíblia podia escrever isso? Sabe por que não escreveu? Pedro. Eu vou ainda conversar com o Pedro no céu. Vou falar, Pedro. Meu irmão, versículo 5. Pedro, tomando a palavra, meu Deus, cara, tá Jesus, tá Elias, tá Moisés e Pedro. Com licença, posso falar? Cala a boca, Pedro. Fica quieto. Eu fico pensando os outros. Era Pedro, Tiago e João. Eu fico vendo Tiago e João. Meu irmão, esses homens marcaram a história. Vamos ver o currículo deles? Vamos ver? Um orou e desceu fogo do céu. Outro falou face a face com Deus. E o outro era Deus. O que esses caras estão conversando? Meu irmão, aprenda a ficar quieto. Aprenda, quando estiver tendo uma exposição de sabedoria, a não querer ser mais esperto que os outros, mas dizer, epa, aqui eu tenho que aprender. Agora você me pergunta, por que Pedro falou? Porque Pedro era Pedro, mas tem um detalhe aqui. Versículo 6. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. E uma das traduções para aterrado é inquietos, ou seja, eles estavam emocionados. Eles estavam tão emocionados com a cena, Jesus, Moisés e Elias, que eles ficaram tão emocionados que eles não conseguiram ter controle emocional suficiente para aprender com tudo o que estava acontecendo. Quem aqui já abriu a boca na hora errada para falar besteira? Gente, Pedro, eles estavam tão emocionados. Se eles fossem hoje, iam dar algum diagnóstico de alguma coisa, mas eu falo, Pedro, cala a boca. Então, quando estiver tendo uma exposição de sabedoria, não permita que a sua emoção te atrapalhe. Por isso, meu irmão, qual é a frase que nós podemos guardar com isso aqui? É que eu preciso ter cuidado para não interromper conversas que poderão mudar meu futuro. Amém? Agora, não é só conversa. Às vezes o pastor está pregando algo que você está no WhatsApp e ele está falando algo que pode mudar a tua vida. E você está perdendo aquele momento, por quê? Por uma conversa que poderia acontecer amanhã, um pouquinho mais tarde. Preocupado com o pagamento num banco, meu irmão, o banco está fechado. Ah, mas é online. Mas será que não daria mesmo para prestar atenção numa exposição de sabedoria e pagar isso meia hora depois? Sabe, amado, às vezes a gente perde grandes sinais de Deus, porque a gente interrompe, e hoje não é levantando a mão e dizendo como Pedro, por favor, posso falar? Não, é quando isso aqui fala mais alto do que a exposição. Às vezes Deus usa um culto online, pode usar sim, agora culto online é você e Deus. Ninguém sabe se você está com uma tela no culto e no outro no Faustão. Não é mais Faustão, é o Hulk, alguém.
A Xuxa ainda tem programa? Agora, o pior, vocês estão aqui comigo? O pior não foi a intromissão, a interrupção. O pior foi o que ele falou. Repete comigo, ele foi sem noção. Meu irmão, quando alguém te interrompe e o que o cara te interrompeu para falar é uma coisa legal, você, obrigado. Mas olha o que Pedro fala. Gente, eu não vou nem falar para você não ficar com raiva de Pedro e se desviar, tá? Posso falar? Olha o que Pedro fala. Então, versículo 5. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui. Tipo, Jesus, eu sei. Moisés, Elias. Aí Pedro continua: façamos 3 tendas. Uma será tua, Jesus. Uma para você, Moisés. E uma para você, Elias. Olha para mim. Será que Jesus, Moisés e Elias precisavam de casa na terra? Meu irmão, eles estavam em outra dimensão. Eles tinham lido o livro do pastor Bigard, o astronauta, e estavam subindo na estratosfera. Meu irmão, eles estavam em outra dimensão. E Pedro trazendo assuntos importantes da terra. 1 Coríntios 2,14 diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, a gente precisa tomar cuidado para não tratar situações espirituais com soluções terrenas. Estão aqui comigo? Tenda e habitação, presta atenção, casa, é importante para nós na terra, sim ou não? É, claro que é. Agora, no mundo espiritual, não. Para que se preocupar, Pedro? Para que se preocupar com tenda natural, se eles tinham uma habitação celestial? João 14:1, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou lá teria dito, eu vou preparar lugar para vocês. Há morada no céu, há uma morada celestial. E Pedro tentando trazer os caras para a terra. Diga, o que isso tem a ver com a minha vida? A ideia é, meu irmão, que tem hora que as pessoas querem dar soluções da terra para assuntos que são espirituais. Quer um exemplo? 3 pessoas, então vamos para frente. Posso dar um exemplo? Quando alguém é chamado para fazer uma coisa diferente, e todo mundo na internet, isso não é de Deus, porque ele não fez desse jeito, porque ele não está na caixinha, porque ele está pensando diferente. Meu irmão, você está julgando um chamado de Deus com uma régua carnal? Então essa é a questão. Às vezes a gente faz isso que Pedro está dizendo. Bola de Neve já foi criticado, sim ou não? Quantos de vocês não disseram aquela igreja do demônio e hoje estão aqui? Sabe o que eu falo? Que existe um anjo que gospe não, um anjo que colhe o guspe que você jogou. Porque tem gente que gospe para cima, e sabe o que o anjo faz? Pega o guspe e ele te segue. E vai chegar uma hora que ele vai derramar bem na sua testa. Gente que fala, eu nunca vou casar com aquele homem. Tem 4 filhos com o homem, já. Ah, eu nunca vou me converter, tá aí. Crente, cheio do Espírito Santo. Eu nunca vou nessa igreja Bola de Neve. Ah, aquele pastor, ele se acha. Ele é uma mistura do King Kong com o The Rock, o Van Diesel e o Tiririca. Uma mistura dos 3. Né? Eu não vou lá, Bola de Neve vai derreter, vai virar lagoinha. Deus o livre ir nessa igreja. Está aqui hoje. Então, cuidado para não cuspir para cima. É igual pai. Pai olha para uma criança e fala, meu filho nunca vai fazer isso. Pai que não tem filho. Então você que não tem filho ainda, aprenda a lição com quem já tem, tá? Casal que não tem filho, olha para o outro e fala, nossa, que criança mal educada, se fosse meu eu não faria isso. Quem já recebeu esse guspe na cara? Teu filho nasce, e ele faz o quê? Igualzinho. Você fala, filho, credo, que, né? Você tá maluco? Então, se você não quer que algo aconteça na tua vida, não fala. E quando pensar, repreende. Tomado, em nome de Jesus. Agora, vamos para a última lição aqui. Não é uma lição, é um consolo. Meu irmão, Jesus queria fazer algo tremendo com Pedro, Tiago e João, sim ou não? Ele queria dar uma experiência para eles, quem aqui não queria ver um anjo?
Eu sei que alguns já viram, eu ainda não vi. Mas eu não preciso ver para crer, mas eu sei que ele aparece, eu sei que tem anjos que nos guiam, eu sei disso. Mas todo mundo aqui gostaria de ter uma experiência com anjos, sim ou não? É porque às vezes a gente não sabe que é um anjo, tá? Às vezes aparecem pessoas na nossa vida que nos ajudam e tal, e de repente o cara desaparece, isso é real. Mas, meu irmão, Pedro estava diante de Jesus. Qual é o segundo? Elias e? Deus queria fazer algo impressionante na vida deles, mas a interrupção de Pedro fez com que aquela experiência desaparecesse. Versículo 7: a seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: ei, esse aqui é o meu filho, é Jesus. Não fique impressionado com os outros dois. De relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram. Cadê Elias? Cadê Moisés? Só que o texto diz: só um ficou. Quem ficou? Meu irmão, sabe qual é a parte boa? Elias pode ir embora, Moisés pode ir embora, mas Jesus sempre fica. A ideia é: você já pode ter atrapalhado Deus fazer coisas maravilhosas na sua vida. Sim ou não? Quantos de nós já atrapalhamos o mover de Deus? E, meu irmão, nós somos humanos, e a Bíblia diz assim, olha que interessante, que aquele que diz que não peca, já está pecando. Então Jesus falou assim: vocês vão pecar, mas ele também diz que nós temos que buscar a santificação todos os dias. Então ele não está entrando em contradição, ele está dizendo o seguinte: você vai errar, mas pelo amor de Deus, seus erros têm que ser diferentes. Você não pode continuar errando nas mesmas coisas, você não pode errar nas mesmas coisas que você errava 1 ano atrás, há 10 anos, nós temos que ter erros diferentes, ou seja, eu vou crescendo, eu vou melhorando. Mas quantas vezes a gente atrapalhou o mover de Deus, saímos do lugar, nos comparamos, deixamos de estar onde Deus queria que nós estivéssemos, e fizemos tantas besteiras. E aí você olha para o lado e você fala: caramba, a experiência foi embora, o tempo foi embora, perdi meu tempo, vírgula. Você pode ter perdido o seu tempo de alguns sinais específicos, mas Jesus nunca vai te abandonar. Sabe qual é a ideia? Filhão, eu sei que você perdeu tempo, tudo bem, você poderia ter vivido outras coisas, porém, eu continuo aqui. A nuvem e a voz está apontando para mim, não para eles. Qual é a lição para nós, amados? Experiências são boas, sim ou não? Experiências são demais, mas não se baseie por experiências, se baseie olhando em Jesus. Ele nunca vai te deixar sozinho. Amém? Então eu quero orar por você hoje, porque às vezes as pessoas ficam buscando experiências. Nós viemos de um congresso lá em Curitiba, que foi, sempre, todo congresso é uma bênção, mas esse, por isso, pela situação que nós estamos vivendo, foi algo tremendo. E outra, com profetas que Bola de Neve não conhece. Trouxemos o profeta Vitor Hugo, não sei se vocês ouviram falar de que ele estaria pregando lá em Curitiba, e foi algo sobrenatural. Meu irmão, quem conhece o profeta Amaro? Quem sabe que ele morreu? Meu irmão, isso foi um embaque para mim. E o Vitor Hugo já chega dizendo assim: você está órfão de profeta. Deus me levantou para trazer esse lugar, para preencher essa lacuna. E eu fui conversar com ele sobre um assunto. Ele falou assim: eu estou vendo, Deus abriu minha visão, e eu estou vendo uma cena. A cena que ele viu é que eu ia falar para ele. Eu fiquei quieto, e o cara começa a descrever a cena, e descrever o que eu tinha que fazer após a cena. Eu falei: obrigado, Senhor, o Amaro já foi, mas agora tem esse cara do meu lado. Então, experiências sobrenaturais são boas, sim ou não? São maravilhosas, mas, e se eu não tivesse mais nenhum profeta, ia me desviar? O que Jesus está querendo dizer? Eu vou dar experiências, fiquem tranquilos. Moisés e Elias, experiências vão aparecer, mas ouça a voz: esse é meu filho, a ele ouvis. É ele que você tem que buscar. Jesus está além das experiências. Jesus é buscado por fé. Eu creio, mesmo se eu estiver preso, mesmo se eu estiver numa situação difícil, eu creio. E a minha ideia aqui hoje é te dizer isso, meu irmão. Não importa qual foi a condição que você chegou aqui hoje, a ideia é: o mesmo Jesus que te chamou lá atrás está de braços abertos dizendo: ainda dá tempo, eu ainda estou aqui, vem, feche seus olhos, abaixe tua cabeça. E eu quero fazer uma oração por vocês, porque pelo jeito aqui, quem não era crente já se converteu durante os dias, né? Então eu quero orar por você. Se de repente você está vivendo essa situação aqui que Pedro viveu,
Sabe, às vezes você está tão agitado, tão emocionado, que você não está dando tempo para as coisas, não está dando tempo para as coisas acontecerem, e Jesus está dizendo, cara, eu estou aqui, olha para mim. Meu irmão, esses dias são dias tão delicados para mim, Marcelo Bigardi falando, que eu tive conversas com Deus que talvez eu nunca tive na minha vida. Me converti com 16 anos, em 47, são 31 anos na presença de Deus, mas eu fui bater, sabe, na sala do trono, eu entrei lá no céu, eu falei, Deus, eu preciso conversar com o Senhor, face to face, e usando a fé, meu irmão, eu não vi ninguém no meu lado, mas eu me derramei diante dele dizendo, eu te amei quando eu tinha 16 anos, eu tenho 47, eu continuo te amando, mas eu preciso te falar algo. Sabe aquelas situações que você não pode falar para ninguém? Que você está triste, que você quer falar para... Você olha para pais carnais, pai carnal mal fala com você. Você olha para um lado, olha para o outro, você se vê sozinho, você fala, cara, agora é knock, 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 heaven's door. Agora eu vou bater na porta do céu, e agora eu vou fazer o que eu preciso. E eu quero te dizer, meu irmão, Jesus sempre esteve lá. Uma das situações mais tristes da minha vida, não uma das, mas uma situação delicada, e eu fui para a torre de oração de madrugada, eu estou orando na igreja, e eu estou falando, Deus, eu estou frito, eu não tenho para onde ir, e eu estava orando, de repente eu ouço uma voz, filho, eu sou o teu pai, eu sou tudo o que você precisa. Uau! A situação quando eu saí da igreja continuava a mesma, mas dentro de mim algo havia acontecido. Por quê? Porque eu não estava buscando Elias e Moisés, eu não estava buscando as experiências, eu estava buscando Jesus, e a voz que dizia, ouça Ele, busca Ele, Ele é tudo o que você precisa. Nessa noite, meu querido, tardezinha para a noite, Jesus é tudo o que você precisa. Renovar sua aliança com Ele, não é se o seu pastor te liga, não é se o seu apóstolo está presente, isso é bom, mas é experiência. O que Ele quer é face to face. Ei, olha para mim que eu não vou desaparecer, sempre estarei do teu lado. E se essa mensagem falou com você, se coloca em pé, coloca a mão no teu coração, quero orar por ti em nome de Jesus. Pai, nessa noite, nós queremos declarar em nome de Jesus, nós queremos declarar que nós somos uma igreja que busca a tua face. Nós sabemos que as experiências são legais, nós sabemos que experiências podem muitas vezes edificar a nossa fé, mas nessa noite nós queremos declarar, Pai, Tu és tudo que a gente precisa, Tu és o nosso Pai, Tu és o Alfa, Tu és o Ômega, Tu és a nossa inspiração. Então que nessa noite, em nome de Jesus de Nazaré, todo o coração voltado para as experiências agora, e sejam se voltando para Ti, Jesus, Filho do Deus vivo, se derrama nesse lugar, se derrama em nossas vidas, e nos ajude a olhar para Ti, em nome de Jesus, amém e amém. Agora dá uma salva de palmas a Jesus, agora não precisa mais, glória a Deus. Pode se assentar um pouquinho. Pastor Léo, obrigado pelo convite, vem cá, Deus abençoe. Eu espero que essa mensagem tenha te abençoado, amém? Jesus nunca vai embora, as experiências vão, Ele fica. Lembre-se disso, amém? Porque se você já passou por dias difíceis, você passou de fase em algumas áreas, mas sempre tem outras. É buscando sempre o melhor em Deus, amém? Obrigado por me ouvirem, que Deus abençoe vocês de uma forma tremenda, em nome de Jesus. Valeu, Léo.